Olá, graça e paz, eu sou Heró e nós iremos pensar um pouquinho no tema oração e dependência de Deus, com base em Neemias, capítulo 1, verso 4. Que é uma oração? A oração sempre foi e sempre será o primeiro passo para a reconstrução de qualquer coisa. E Neemias se destacou na história do povo de Israel como um intercessor. O seu nome significa aquele que Deus consola. E ele foi um consolador, ele foi um intercessor. Como consolador, Neemias viveu perto das pessoas. Como intercessor, ele viveu perto de Deus. Ele era, acima de tudo, um homem de oração. Era um homem muito ocupado, mas tinha sempre motivos para orar. E ele começa o seu ministério orando. E a sua oração é uma das coisas mais significativas registradas na palavra de Deus. Nós vemos nela alguns elementos de adoração, de petição, de confissão e intercessão. Interceder é você se colocar no lugar do outro e defender a causa dele. Então, um intercessor, em primeiro lugar, sente o fardo da realidade que o cerca e ele torna-se responsável diante daquilo que ele já conhece, daquela necessidade. E o próprio Neemias, nessa história, ao saber que a cidade estava destruída, ele diz o seguinte: quando eu ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, me jejuando e orando ao Deus dos céus. Em segundo lugar, um intercessor reconhece a soberania de Deus. É o que aconteceu ali. E a palavra de Deus diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias sabia que Deus era o onipotente, onipresente, o Senhor da vida, e ele se aproxima do Senhor com profunda reverência. Porque o intercessor aproxima-se do Senhor sabendo que ele é onipotente, Deus Todo-Poderoso. Para Deus não há impossíveis e o intercessor sabe disso. Em terceiro lugar, o intercessor sabe que Deus é fiel à sua aliança. Neemias expressou isso claramente em sua oração, quando ele diz assim: fiel à aliança e misericordioso é o Senhor para com todos aqueles que o amam. Deus é fiel à sua própria palavra. O mérito é dele, a fidelidade é dele. Em quarto lugar, o intercessor importuna Deus com as suas súplicas, como fez Neemias. E ele diz assim, no verso 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Então, o intercessor é alguém que não descansa diante de Deus. Ele não dá descanso a Deus também. E Neemias foi assim, incansável na sua importunação, e ele orou continuamente com perseverança durante 120 dias, com muito choro, com muito jejum. Em quinto lugar, o intercessor admite e confessa os seus pecados e os pecados do povo. Neemias sabia que o povo tinha errado. E ele se identificou diante de Deus como sendo também um pecador, dizendo assim: Senhor, eu confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Nós agimos, Senhor, de forma corrupta e vergonhosa contra ti. E Provérbios diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia.
Em sexto lugar, o intercessor apoia as suas orações nas promessas da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus e a oração, amadas, andam de mãos dadas. A palavra é o combustível que alimenta a vida de um intercessor. E Neemias começou a sua oração da seguinte forma: lembra-te agora do que disseste a Moisés. Ele falava da palavra de Deus. A memória de Deus é infalível, sim, porque Ele é onisciente, mas Deus ama quando Ele é lembrado das suas próprias promessas. Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. Então, lembre-se que o intercessor ora e age. O coração do rei se abriu quando Neemias foi a ele, suplicou, contou toda a história, e a Bíblia diz que os muros foram levantados e a cidade foi reconstruída. E tudo isso aconteceu por causa de um intercessor que se posicionou no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz no capítulo 6 de Neemias que assim o muro ficou pronto em 52 dias. Interceda, não desista, ore, jejue, busque ao Senhor dia e noite.